Capítulo 3. A reunião dos guerreiros Z e a passagem do tempo. Parte 1. Enquanto o jovem Gohan se recuperava, sozinho e inconsciente, nas ruínas da montanha que ele mesmo havia devastado sob a influência da lua cheia, e o implacável Piccolo se retirava para observar seu progresso à distância, os eventos que selariam o destino da Terra já estavam em movimento em outro plano de existência. Bem acima das nuvens mais densas, em um local que transcendia a compreensão mortal e onde a atmosfera era pura e rarefeita, pairava a majestosa plataforma celeste. Este era o domínio de Kami-sama, o espírito guardião da Terra, um ser de imensa sabedoria e poder que agora sentia a iminente ameaça dos Saiyajins como um pressentimento gélido que se aproximava de seu mundo. A preocupação de Kami-sama era palpável. Ele havia visto, através de sua conexão com a Terra, a morte de Goku, o sacrifício supremo para deter Raditz. Ele também havia testemunhado a aterrorizante transformação de Gohan em Ozaru e a drástica medida de Piccolo para neutralizar essa ameaça imediata. Mas o conhecimento que possuía, vindo das conversas com Ema Daioh e de suas próprias percepções cósmicas, era de que os dois Saiyajins que se aproximavam eram infinitamente mais poderosos do que Raditz. A Terra, em seu estado atual, seria esmagada sem a intervenção divina e um treinamento intensivo. Era necessário preparar os mais fortes. Com um propósito resoluto e a urgência da situação ecoando em sua mente, Kami-sama decidiu convocar os lutadores mais poderosos da Terra, aqueles que possuíam não apenas uma força física notável, mas também um espírito de luta indomável. Eram os únicos capazes de absorver o treinamento rigoroso que ele e seu fiel servo, o Sr. Popô, poderiam oferecer. A plataforma celeste era o local ideal, um ambiente de gravidade e atmosfera controladas, propício para o aprimoramento das habilidades de combate e a elevação do poder espiritual. Os 5 guerreiros escolhidos para a missão crucial se reuniram na plataforma celeste. Cada um, uma peça única e essencial, formavam um grupo de guerreiros com diferentes habilidades. Primeiro veio Kuririn, o monge careca, com sua estatura compacta. Apesar de ser alvo de piadas por sua altura e por não possuir nariz, sua coragem e bondade eram inegáveis. Ele era o melhor amigo de Goku e havia provado sua valentia inúmeras vezes. Em batalha, sua inteligência, reflexos rápidos e as técnicas precisas como destruição o tornavam um oponente formidável, embora não fosse o mais forte fisicamente. Em seguida, Tenshinhan, o guerreiro de 3 olhos, um ex-vilão que se tornara um aliado honrado de Goku. Sua disciplina e seu foco em aprimorar suas técnicas o tornavam um candidato ideal. Seu rosto era sério, focado, e seus olhos fixos refletiam a dedicação que ele tinha em sua arte marcial. Suas técnicas de voo, Bukujutsu e a versatilidade de seus ataques, como Kikuho, seriam valiosas na batalha. Ao lado dele estava Yantia, o antigo bandido do deserto. Embora por vezes azarado e propenso a ferimentos, possuía um grande potencial e um coração valente. Seu corpo esbelto era ágil e rápido, e suas famosas técnicas como o Wolf Fang Fist e o Kamehameha poderiam ser úteis. Seu instinto de luta era inegável, mesmo quando as coisas não saíam como planejado. Depois veio Caos, o pequeno e leal companheiro de Tenshinhan. Apesar de seu tamanho e de seu poder mais sutil, sua habilidade de voar e controlar objetos mentalmente, assim como a lealdade a seu amigo, eram ativos importantes. Seu rosto angelical e suas habilidades telecinéticas eram uma arma inesperada. Por último, mas não menos importante, o robusto e imprevisível Yajirobe, o espadachim guloso. Apesar de sua natureza covarde e desinteressada por lutas, ele possuía uma força física e uma velocidade surpreendentes. Ele não era um guerreiro Z no sentido tradicional, mas sua habilidade excepcional com sua katana era uma força oculta e a sua força física era reconhecida.
Ele era o tipo de guerreiro que só lutaria se a sua vida estivesse em perigo, mas quando o fazia, era com uma força e fúria impressionantes. Kami-sama, com a ajuda silenciosa e eficiente do Sr. Popo, transportou esses 5 guerreiros para a plataforma celeste. O impacto inicial foi de surpresa para eles. O ambiente sereno e o ar puro contrastavam com a gravidade da situação. A plataforma, vasta e infinita, parecia flutuar acima das nuvens, oferecendo uma vista impressionante da Terra. Eles se reuniram no centro da plataforma. O silêncio pairou, carregado de expectativa, enquanto eles aguardavam uma explicação. As brisas suaves da plataforma eram o único som, e a atmosfera era pesada com o que estava por vir. Kami-sama, com sua voz calma e grave, dirigiu-se a eles. Guerreiros da Terra, eu os convoquei aqui para um propósito grave e urgente. Uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que já enfrentamos se aproxima. Em menos de 1 ano, 2 Saiyajins, da mesma raça de Raditz, chegarão à Terra, e eles são muito mais poderosos do que ele. Sua chegada significará a destruição de nosso mundo se não estivermos preparados. A notícia atingiu os guerreiros com força. A morte de Goku para derrotar apenas um Saiyajin já havia sido um choque. Saber que 2 ainda mais fortes estavam a caminho gerou um misto de apreensão e determinação em seus rostos. Para enfrentar essa ameaça, Kami-sama continuou, eu e o Sr. Popo os treinaremos. Aqui, na plataforma celeste, vocês serão submetidos a um treinamento rigoroso que testará seus limites físicos e espirituais. Precisaremos aprimorar suas técnicas, fortalecer seus corpos e, acima de tudo, elevar seu poder a níveis que jamais imaginaram ser possíveis. O Sr. Popo, com sua presença tranquila e enigmática, já preparava os primeiros exercícios. O treinamento na plataforma celeste era conhecido por ser intensivo e focado não apenas na força bruta, mas também no controle do Ki, na velocidade, na resistência e na concentração mental. O início do treinamento foi desafiador. Os guerreiros foram submetidos a exercícios de flexibilidade e aquecimento que já exigiam muito de seus corpos. Eles foram levados a meditar para sentir e controlar seu Ki interior, uma tarefa que para alguns era mais difícil do que o combate físico. O Sr. Popo, com sua agilidade e velocidade surpreendentes, dava demonstrações que desafiavam a lógica, movendo-se mais rápido do que o olho podia ver, forçando os guerreiros a tentar igualar sua velocidade e reflexos. Os primeiros dias e semanas na plataforma celeste foram um desafio de adaptação para os 5 guerreiros. O treinamento sob a tutela de Kami-sama e a rígida supervisão do Sr. Popo era diferente de tudo o que eles haviam experimentado. Kurin, com sua astúcia e inteligência em batalha, tentava encontrar atalhos e métodos mais eficientes para completar os exercícios. Contudo, ele logo percebeu que a disciplina e a inflexibilidade do Sr. Popo não permitiam tal coisa. Cada movimento, cada repetição tinha que ser perfeito. O treinamento não era apenas sobre força física, mas sobre a perfeição do espírito. Tenshinhan e Caos, já acostumados a um regime rigoroso e à busca da perfeição em sua arte marcial, se adaptaram um pouco mais rápido. Mesmo assim, eles sentiam a intensidade dos exercícios. O treinamento do Sr. Popo testava não apenas seus limites físicos, mas também sua resistência mental. Eles se concentravam em cada movimento, em cada respiração, buscando a perfeição em cada ação. Yamcha, apesar de sua bravata e de ser um lutador experiente, lutava contra a exaustão. O rigor dos exercícios e a intensidade do treinamento eram mais do que ele estava acostumado. Ele se esforçava para acompanhar o ritmo, suando e ofegando, mas sua determinação e seu coração valente o mantinham em pé, mesmo quando seus músculos clamavam por descanso. Yajirobe, com sua natureza indolente e seu amor por uma boa refeição e um descanso, tentava constantemente evitar os exercícios mais pesados. Ele se escondia, fingia dores e tentava negociar com o Sr. Popo, mas a determinação de Kami-sama e a firmeza do mentor o mantinham na linha.
Sua relutância em se esforçar era uma batalha constante, e ele era constantemente levado de volta ao centro do treinamento. A promessa de comida, no entanto, era a motivação final que o fazia continuar. Eles praticavam técnicas de combate corpo a corpo sobre uma gravidade que, embora não tão extrema quanto a do Sr. Caio, era suficiente para aumentar a carga sobre seus músculos e tornar cada movimento mais pesado. Aprendiam a concentrar seu ki em ataques de energia, a aprimorar suas defesas e a aprofundar suas capacidades de voo. Kami-sama, por sua vez, transmitia-lhes conhecimento sobre as fraquezas e fortalezas dos inimigos que enfrentariam, embora sem revelar detalhes excessivos, apenas o suficiente para prepará-los psicologicamente. Ele os instigava a trabalhar em equipe, a sincronizar seus poderes, pois sabia que contra os Saiyajins a união seria a única esperança. A plataforma celeste, com sua atmosfera de paz e ao mesmo tempo de rigor, tornou-se um dojo de alto nível. Cada gota de suor, cada músculo dolorido era um investimento na sobrevivência da Terra. A ameaça dos Saiyajins era a motivação constante, um relógio invisível que contava os dias até o confronto inevitável. O treinamento era implacável, sem trégua, pois o tempo era um luxo que eles não tinham. E enquanto se esforçavam ao máximo, a 6 meses de distância, outros dramas se desenrolavam, tanto na vastidão do caminho da serpente, quanto na terra, onde um jovem guerreiro estava sendo forjado na mais brutal das escolas. Capítulo 3. A reunião dos guerreiros Z e a passagem do tempo. Parte 2. Enquanto na plataforma celeste os guerreiros da Terra, Kurilin, Tenshinhan, Yamcha, Caos e Yajirobe eram submetidos ao rigoroso treinamento de Kami-sama e do Sr. Popo, dedicando cada fibra de seu ser ao aprimoramento de suas habilidades e ao fortalecimento de seus espíritos, o tempo não parava. A Terra, alheia à iminente ameaça cósmica que se aproximava a cada segundo, continuava seu giro. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, tecendo a tapeçaria de um período crucial de preparação e provação. 6 meses se passaram desde os eventos que abalaram a Terra. 6 meses desde que Goku partira em sua longa e perigosa jornada pelo caminho da serpente e desde que o pequeno Gohan fora brutalmente lançado em um treinamento de sobrevivência que testaria seus limites mais profundos. O planeta, que antes parecia vasto e seguro para a criança, agora se tornara uma escola de sobrevivência implacável. No coração do deserto, sob o sol escaldante e as noites frias e silenciosas, Gohan estava sobrevivendo. Seus primeiros dias e semanas foram de puro terror e desespero. O choro e a fome dominavam seus sentidos. Ele aprendera a se esconder de predadores selvagens, a encontrar fontes de água escassas e a caçar, com o instinto aflorado, os pequenos animais e insetos que poderiam saciar sua fome. A espada que Piccolo lhe havia deixado, embora ainda pesada para suas pequenas mãos, servia como uma ferramenta de defesa e, por vezes, como um apoio para suas escaladas em busca de refúgio. Ele havia aprendido a temperar seu medo com a necessidade de continuar, de resistir. A rotina de Gohan era brutal. Ao amanhecer, ele buscava abrigo e comida, evitando as criaturas maiores e mais perigosas do deserto. Durante o dia, sob o sol a pino, ele praticava o manuseio da espada, imitando os movimentos que havia visto seu pai fazer, ou, inconscientemente, os movimentos de luta de Piccolo que ele observava à distância. À noite, ele encontrava cavernas ou fendas nas rochas para se abrigar, sempre com um olho aberto para qualquer perigo que pudesse surgir na escuridão. O silêncio do deserto era quebrado apenas pelos ventos uivantes e pelos sons noturnos da vida selvagem. Sua força, aquela explosão de energia que Piccolo havia forçado a surgir, começou a se manifestar em momentos de extremo perigo, salvando-o de situações que seriam fatais para qualquer outra criança. Ele saltava mais alto, corria mais rápido e, por vezes, liberava pequenas descargas de energia de forma instintiva para afastar ameaças. Essas manifestações eram curtas e Gohan as sentia mais como um instinto de autoproteção
do que como um poder controlado. Sua pele, antes macia, tornara-se curtida pelo sol e pelo vento. Seu cabelo, antes arrumado, estava emaranhado e sujo, mas em seus olhos, antes cheios de medo, havia agora uma centelha de resiliência, de autossuficiência. A criança que chorava pela mãe e pelo pai havia se tornado um pequeno sobrevivente, forçado a amadurecer sobre a mais dura das escolas. Ele estava mais forte, mais rápido e, de uma forma que ele ainda não entendia, mais apto a sentir as áureas e perigos ao seu redor. A solidão havia sido sua companheira constante, e a ameaça dos Saiyajins, embora distante e abstrata para ele, era o motivo de sua existência. Enquanto Gohan forjava sua nova existência no deserto, a 1 milhão de quilômetros de distância, no outro mundo, Goku ainda estava correndo pelo caminho da serpente. A jornada havia sido árdua e incessante. O caminho era infinitamente longo, uma ponte estreita e sinuosa que se estendia por um vácuo cósmico, exigindo não apenas uma resistência física monumental, mas também uma força de vontade inabalável para não desistir. A paisagem não mudava. A monotonia era um desafio tão grande quanto a distância. Horas se transformavam em dias, dias em semanas, e semanas em meses, enquanto Goku mantinha seu ritmo constante. Após seu sacrifício para derrotar Raditz, Goku se viu no outro mundo. Lá, iniciou a árdua jornada de 1 milhão de quilômetros no caminho da serpente, para alcançar o Senhor Kaio. A estrada era perigosa e cheia de obstáculos, testando sua resistência e determinação a cada passo. A jornada no caminho da serpente não foi fácil. Goku enfrentou perigos inesperados ao longo do caminho. Ele precisou saltar sobre abismos aparentemente intermináveis, cujas profundezas eram engolidas por uma escuridão sinistra. Ele desviou de névoas estranhas e sentiu a estranha e às vezes opressiva energia do lugar. Uma energia que parecia pesar sobre sua alma. A solidão e a imensidão do caminho eram um teste constante para sua mente e espírito. Sua mente estava focada em um único objetivo: alcançar o Senhor Kaio e dominar as técnicas que o tornariam forte o suficiente para proteger aqueles que amava na Terra. A imagem de Gohan, tão pequeno e frágil, e a ameaça iminente dos Saiyajins, que viriam para vingar Raditz, eram os pensamentos que o impulsionavam a continuar. O sacrifício de seu próprio corpo para derrotar Raditz também servia como um lembrete do que estava em jogo. Ele se esforçava ao máximo, superando a fadiga e a desesperança que por vezes tentavam dominá-lo. Cada passo era um teste de sua determinação Saiyajin. Seus músculos clamavam por descanso, mas ele ignorava a dor, seguindo em frente com uma determinação inabalável. O desejo de proteger seus amigos e família era a chama que o mantinha aceso. A cada passo, a cada obstáculo superado, ele se tornava um pouco mais forte, mais preparado para o que estava por vir. De volta à Terra, o frio e pragmático Piccolo avaliou o progresso de Gohan. Ele havia observado o menino incansavelmente, desde o momento em que o abandonara na natureza selvagem. Testemunhara suas lutas, suas quedas e, mais importante, suas vitórias. A resiliência de Gohan, sua capacidade de sobreviver e de despertar seu poder em momentos críticos, superara as expectativas de Piccolo. A criança havia provado seu valor, sua têmpera. 6 meses haviam se passado, e Gohan não apenas havia sobrevivido, mas havia florescido, tornando-se uma versão mais forte e astuta de si mesmo, embora ainda jovem e inexperiente em combate. A decisão foi tomada. Piccolo decidiu que o treinamento de sobrevivência de Gohan estava terminado. A fase de forjar sua resiliência e despertar seu poder oculto havia chegado ao fim. O próximo passo era o treinamento real, o treinamento de combate que o prepararia diretamente para a luta contra os Saiyajins. Piccolo surgiu novamente para Gohan,
não com a brutalidade da primeira vez, mas com a mesma seriedade. Gohan, ao ver seu mentor, não sentiu o mesmo terror inicial, mas sim uma mistura de apreensão e uma estranha aceitação. A solidão o havia ensinado a depender de si mesmo, mas também a reconhecer a figura de Piccolo como um guia, por mais duro que fosse. Gohan, a voz de Piccolo cortou o silêncio do deserto. 6 meses se passaram. Você sobreviveu. Seu treinamento de sobrevivência está completo. Não havia elogios, apenas a constatação de um fato. Agora, o verdadeiro trabalho começa. Eu irei treiná-lo pessoalmente. Seus poderes latentes serão controlados e direcionados. Você se tornará forte, forte o suficiente para lutar ao meu lado contra os Saiyajins. E assim, Piccolo começou a treinar Gohan pessoalmente. A partir daquele momento, a brutalidade da natureza seria substituída pela disciplina e rigor do treinamento de combate Namekusei-jin. Gohan seria ensinado a canalizar e controlar seu Ki, a voar, a usar técnicas de energia e a dominar a espada que Piccolo lhe havia concedido. A inocência do menino estava sendo rapidamente substituída pela necessidade de se tornar um guerreiro, um defensor de seu lar. A contagem regressiva para a chegada dos Saiyajins continuava a acelerar-se. Enquanto na Terra, mestre e pupilo iniciavam uma nova fase de treinamento intensivo, no vasto e frio espaço sideral, a ameaça que forçava todos esses sacrifícios e esforços árduos estava cada vez mais perto. Longe dos sistemas estelares conhecidos e em sua implacável rota de colisão com a Terra, as duas figuras sinistras dos Saiyajins se moviam. Não havia hesitação em seu curso, apenas a determinação de alcançar seu objetivo e destruir qualquer coisa em seu caminho.